Fala galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Marcos. Para quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal dou dicas de estudo para o Enem, para os vestibulares no geral. E, gente, hoje eu trouxe para vocês o Arthur Yoshida, que foi o primeiro lugar em medicina na Unesp, pelo vestibular da Unesp. E, além disso, ele passou em quarto lugar também em medicina na Unicamp e passou em medicina na USP Pinheiros e em algumas outras faculdades aí de alta concorrência pelo Brasil. Fala aí, galera. Boa noite, Max. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pelo convite para a entrevista. E vamos nessa. É isso. Antes disso, fala pra gente, Arthur, qual que foram os seus resultados exatamente ali? Só pra gente, o pessoal ter uma noção aí de como é que você foi. Tá. Acho que o que se destaca é o primeiro lugar na Unesp, né? Mas eu também peguei quarto lugar na Unicamp, medicina, e 13º lugar na Pinheiros. Também passei em outras faculdades públicas, como a FAMEMA, a UFRGS, lá do Rio Grande do Sul, e faculdades particulares, como a Santa Casa e Einstein. Ótimo, ótimo. Então, o cara tá com um currículo de aprovações pesado aí. Então, vamos tirar várias dicas aí, conhecer melhor a trajetória dele, muita coisa boa, produtiva aí nessa entrevista. Mas antes disso, pessoal, o apoiador dessa entrevista oficial, a plataforma do Repertório Enem. Uma plataforma completa, com um banco de questões ali, com mais de 50 mil questões, todas com gabarito comentado, um conteúdo ali excelente, sem dúvida, uma das melhores plataformas para você estudar no Enem, disponível aí no mercado, sabe? A gente sabe da importância de fazer questão, lá tem muita questão, tem um conteúdo teórico realmente muito direcionado, então tem resumos, tem flashcard, tem videoaula, tem mapa mental, tem tudo ali para você estudar da melhor forma possível. E além disso, uma correção de redação excelente por áudio, sabe, bem detalhada, e tem tudo ali para você se dar muito bem na prova do Enem. Então, eu recomendo muito a plataforma da Repertório Enem, que eu vou deixar o link, inclusive, aqui na descrição, beleza? Tá apoiando esse podcast aqui com a gente e, sem dúvidas, aí, uma das melhores plataformas para você estudar para o Enem e com um custo bem baixo ali para todas as funcionalidades que ela apresenta. Show? Então, conta aí um pouquinho da sua história, Arthur. Como é que foi para você conseguir esses resultados? Quantos anos você estudou? Como é que foi isso, sabe? Você sempre quis medicina? Conta aí um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória até chegar a esse resultado fantástico. Tá. A trajetória na medicina começa quando eu decidi. Isso não faz tanto tempo atrás, do tempo não, faz acho que foi no terceiro ano do ensino médio. Eu decidi no segundo semestre, na realidade estava em dúvida entre várias profissões, entre as mais diversas. Eu pensei até em ser músico, para você ter uma noção. Pensei em engenharia, arquitetura, mas medicina foi o que mais se enquadrou dentro do que eu almejava, né, como objetivo de vida. Então eu decidi perseguir. E assim como o Rafael, sei que você deu uma entrevista para ele, eu também vim de uma escola internacional, então não era muito focado em vestibulares, e eu apliquei lá para fora. Para a faculdade que eu apliquei não deu certo, então eu decidi ficar. E eu entrei para o cursinho em 2021 e fiz 2 anos de cursinho com o Poliedro. E foi bem difícil, porque por ter tido um currículo com base no currículo brasileiro, mas no currículo internacional, eu tive várias lacunas de matéria que, por exemplo, eu não tinha história, tinha estudado filosofia, para mim era tudo novo. Então, várias dessas lacunas foram preenchidas no cursinho, principalmente no meu primeiro ano. No meu segundo ano, uma estratégia diferente. Não tinha visto ali muitas das matérias do Enem no colégio, teve que realmente ver do zero muita coisa, sabe? Estudar do zero para poder conseguir mandar ver no Enem. Então aí fez 2 anos de cursinho e pegou o primeiro lugar em medicina na Unesp, quarto lugar medicina Unicamp e outros resultados muito bons. O Enem, como é que foi para você? Você conseguiu ir bem? Como é que foi em relação à média? Era o seu foco ou você focava mais nos vestibulares tradicionais? Eu fui relativamente bem no Enem, minha média simples ficou acima de 800. Eu não vou lembrar exatamente quanto que eu peguei, mas eu acabei não aplicando para nenhuma faculdade pelo SISU, porque eu já tinha passado, então só estaria pegando vagas de outras pessoas. Mas eu foquei mais nos vestibulares próprios mesmo. Sim, sim. Então, você pode ver que ele focou mais nos vestibulares tradicionais e mesmo assim, mesmo tendo focado só nos vestibulares tradicionais, mais neles, ele foi para o Enem e fez ali uma média altíssima, mais de 800 pontos, com certeza ele passaria ali em várias universidades federais pelo Brasil, né? Então a gente tem um exemplo da UFC, que foi 796, o Cortes, 795, a Unirio aqui foi 798, se eu não me engano, aqui no Rio de Janeiro, outra federal. O FMG terminou 805, mas a gente sabe que na lista de espera vai descer para menos de 800, com certeza, na UFMG também,
sabe? Então, entraria ali nas principais faculdades federais do país com a nota do Enem. E ele estudou direcionado para o vestibular. Isso daí já dá uma ideia para a gente de que, por mais que seja um modelo diferente, se você está preparado realmente para os conteúdos que caem no vestibular, que é mais ou menos a mesma coisa que o Enem, sabe? A base de conteúdos é mais ou menos a mesma. Tem um ou outro conteúdo que não cai no Enem, que cai no vestibular e tal, forma de cobrança é diferente, mas se você está realmente preparado, você vai mandar bem para o Enem, sabe? Então, isso é muito importante você ter ali em mente a especificidade ali da prova, sabe? Então, se ele está preparado em conteúdo, ele consegue ir bem no Enem. E eu queria saber de você, no caso, se você, como é que foi ali em relação ao estudo das matérias ao longo do ano? Como que era o seu método para aprender? Como é que foi? Então, o método que eu usei foi diferente nos 2 anos que eu fiz de cursinho. Como eu disse, no meu primeiro ano tinha muita lacuna de conteúdo, então meu método foi muito mais voltado para a teoria, para construir uma base forte. Eu não estava pensando no segundo ano, mas eu gosto de brincar que eu fiz um plano de 2 anos sem querer. Então, no meu primeiro ano, eu focava muito em, por exemplo, reler minhas anotações, ler o livro, construir uma base muito forte teórica e não fazer tantos exercícios. Eu fiz muito isso para as matérias que eu não tive, por exemplo, história, geografia, gramática, literatura, e as matérias que eu já tinha mais consolidado, eu deixava um pouco de lado. Por exemplo, eu dei menos atenção para matemática. Enfim, daí, chegando no final desse primeiro ano, não deu certo, né, nas públicas que eu queria aqui de São Paulo. Então, no segundo ano, foi muito mais focado em continuar criando e aprofundando essa base dessas matérias que eu acabei de falar, e para as outras matérias, muito exercício. Então, por exemplo, é, durante as aulas de biologia, química, física, eu fazia exercício durante as aulas enquanto eu via o professor e, sei lá, muitos, centenas de exercícios, é, continuando lá na aula presencial, com todo mundo em volta, dar aquela motivação para estudar sem muito, sem muita enrolação, sabe? Então, e para as aulas que eu ainda tinha lacunas, eu prestava atenção e refazia nas minhas anotações. Chegando em casa, eu revia os flashcards, porque no meu primeiro ano eu fiz muitos flashcards, mais de 5.000, pelo Anki, e no tempo que eu tinha adicional, sem ser o de revisão, eu fazia os exercícios das matérias que eu, né, ainda tinha lacunas e prestei atenção na aula. Então, por exemplo, este aula, refazia as anotações, mas chegando em casa, fazia toda a tarefa dos professores. Certo, certinho. E você falou aí dos flashcards, como é que foi isso para fazer os flashcards? Muita gente quer estudar por flashcard, mas fica em dúvida de como é que faz, como é que realmente estuda por eles. Como é que era para você? O que você colocava nos flashcards? Era qualquer coisa ou era algo mais direcionado? Então, foi um processo. Começar com os flashcards é muito difícil, porque, selecionar os conteúdos que você precisa colocar, que você realmente precisa aprender, memorizar. Tem vários conteúdos que é muito mais fácil aprender pela lógica, dedução, e também por como formatar os flashcards, né? Então, quando eu comecei com o Anki no começo do ano, eu fazia Anki de tudo, mesmo das coisas mais básicas, que já estavam bem consolidadas, e aqueles Anki pergunta-resposta, que a resposta é um parágrafo. Daí, então foi um processo para aprender como montar os flashcards direitinho, qual é a forma mais eficiente de fazê-los. E daí, chegando no final do ano, eu só fazia Anki das matérias que eram mais decoradas, por exemplo, botânica, que é cheio de nome, cheio de figura, e muito mais direcionado, muito mais particular. Por exemplo, não sei, dar um exemplo, ao invés de perguntar o que causou a Guerra dos 100 Anos, que é a resposta, tipo, pô, uma página inteira de um livro didático, qual foi a causa política que envolveu tal da Guerra dos 100 Anos? Daí fica mais curtinha a resposta. Sim, sim. Então você fazia muito direcionado, mas aí você fazia de todas as matérias ou era só, por exemplo, história, geografia? Como é que funcionava isso? Eu fazia um pouco de cada matéria, mas lógico que tinham matérias com mais flashcards. História, eu achava muito difícil de fazer flashcards por ter uma sequência muito clara e por ser difícil de particularizar tanto assim. Mas eu tinha, por exemplo, acho que mais de 50% dos nossos flashcards são para biologia, 40% é para fórmulas e equações da química, matemática, física, e os outros 10% são de coisas muito particulares, por exemplo, das humanas. Esses flashcards, eles te ajudaram mais em relação à segunda fase ou foi mais para a primeira fase? Como é que foi isso? Ah, acho que me ajudou nos dois, mas principalmente na segunda fase, né? Porque já que o flashcard você precisa recuperar o conteúdo
não tem alternativa, você tem que recuperar todo o conteúdo na cabeça, fica mais fácil para responder as perguntas dissertativas, senão fica enrolando tanto para procurar no seu Mind Palace. Nas alternativas, lógico que ajuda, né? Porque é mais fácil de identificar o que está certo, o que está errado, mas menos. Eu acho que para as alternativas, o que foi mais importante foi fazer realmente muita questão. Sim, sim. Então, o flashcard aí a gente sabe que é um método de revisão muito bom, muito utilizado também, né? Muitas pessoas utilizam desse método. E, cara, quando você vai enfrentar uma prova específica, como FUVEST, como Unicamp, como Unesp, como acho que o Arthur ele enfrentou ao longo da sua preparação, para você conseguir um bom desempenho, você tem que ter tudo na ponta da língua. E é realmente muito difícil decorar tudo. E o flashcard ele auxilia muito nesse quesito. Inclusive, tem alguns flashcards na plataforma da Repertório, né? Tem flashcard dividido ali por matéria e tal. São perguntas mais gerais, mas são perguntas ali que ajudam bastante você a já começar a se preparar dessa forma. E aí você pode usar uma outra um outro site que é gratuito, por exemplo, o Anki, né? Tem até baixado no meu computador, que é ótimo também para você relembrar essas coisas mais específicas. E, cara, em relação à prova antiga e simulado, como é que foi ao longo da sua preparação? Prova antiga e simulado, eu fazia simulado, que é o cursinho que eu tenho simulado toda semana. Mas, além disso, prova antiga eu deixei mais para o final mesmo. Por exemplo, eu comecei a fazer provas antigas 2 semanas antes da todo. Se voltar atrás, eu acho que eu nossa, muito maior se eu realmente tivesse esse foco, porque eu acho que foi bem intenso, talvez tenha me saturado um pouco, mas eu acreditava que as provas antigas eram principalmente importantes para específicas, que tem mais do jeito delas. Então, por exemplo, para a VUNESP, para as provas da VUNESP, Santa Casa, Unesp, Unifesp e tudo mais, o banco de questões é muito parecido. Para todas as você já vai estar acostumado com o estilo de prova sem ter feito muitas provas antigas, por tantas universidades que usam o mesmo. Agora, por exemplo, fases da Unicamp e da FUVEST, que tem um jeito claro, daí eu achei bem mais relevante. Então, por exemplo, da FUVEST, fiz a mesma coisa, mas 2 semanas antes, eu fazia todo dia para pegar pedem certos conteúdos, se há alguma coisa que eles cobram mais. Talvez também tenha sido um pouco em cima da hora, mas eu não sabia ao certo se ia passar para a segunda fase até depois da primeira, né? Então, Uhum, entendi. Então, deixa eu ver se eu entendi. Aqui, deu uma travada aqui de leve, mas deixa eu ver se eu entendi. Você fazia, então, no caso, como o banco de questões da VUNESP é muito parecido, então você fazia mais as questões, né, de forma mais aleatória, não fazia tanta prova antiga, era isso? Tá. E na FUVEST Unicamp, você optava realmente por fazer as provas antigas, os simulados, é isso? principalmente para a segunda fase, que a segunda Principalmente fase para a dele. segunda fase. E queria saber também, a primeira fase, né? Você passou para a USP Pinheiros, né? Pela FUVEST, passou para a Unicamp. Qual que foi a estratégia ali para passar na primeira fase? Que, pô, é bem difícil passar na primeira fase, a nota de corte é altíssima, né? Esse ano foi 81 na FUVEST, mas, assim, uma nota de corte muito alta e muito difícil de chegar numa prova de tamanha especificidade quanto o Unicamp FUVEST. Como é que foi a sua estratégia para mandar bem na primeira fase? A estratégia de estudo ou a estratégia de prova? Pode ser assim, estratégia de estudo em relação como é que você focou para estudar para essas provas e também como que era a sua estratégia de prova. Acho que é válido falar também. Tá. De estudo, acho que um negócio que eu errei no primeiro ano e acertei no segundo foi ter a maturidade para falar o que eu não sei no meu tempo de estudo. No meu primeiro ano, eu dava muito foco para certas matérias que eu já tinha mais confiança, já tinha mais facilidade para estudar. E as matérias de estudar, eu deixava do lado e eu não melhorava nelas. Só que na primeira fase, tudo tem o mesmo peso, né? Um ponto de história, um ponto de biologia, que é um ponto de matemática. E no meu primeiro ano foi muito discrepante nas provas que eu fiz, que história e geografia era uma deficiência muito grande. Certos para as outras matérias era muito maior. Então, para o meu segundo ano, para fazer meu tempo valer mais a pena, já que afinal é uma corrida contra o tempo, eu estudei as matérias que eu fui mal no meu primeiro ano, para que eu preenchesse os pontos que faltavam para ir bem na primeira fase. É, e acabou dando certo. Eu peguei um bom desempenho em maioria delas. E aí era como? Você via todas as aulas, você focava muito em exercício, você lia teoria, como é que era isso? Só para eu ter uma noção aqui.
Tá, das matérias que eu tinha mais facilidade, meu estudo delas era praticamente exercício, exercício durante a aula. Eu quase não pegava casa, por exemplo, porque cada aula, se eu fizesse 2 horas só da matéria da semana, eu já estou muito acostumado com o tipo de pergunta que pode cair sobre a matéria. Agora, para as matérias que eu tinha mais dificuldades teóricas, eu assistia a aula, fazia anotações, e em casa eu fazia o mesmo processo de questões, pelo umas 2 horas, frentes em certas matérias que eu gastava até, sei lá, 4, 5 horas para fazer a lição. E daí era totalmente discrepante. Eu gastava, tipo, horas na semana para estudar a história e o que estava para o que eu tinha mais. Sim, sim. Então você tinha mais facilidade em linhas exatas, né? Matemática, essas coisas, Sim. física, é mais tranquilo para você. Beleza. E, cara, é uma coisa que perguntam muito é como é que era a sua rotina? Sabe como é que era a sua rotina? Você acordava que horas? Ia pro cursinho que horas? Como é que funcionava? Tá. Acabei de lembrar que eu não respondi da estratégia de prova. Ah, É, sim, pode falar, pode falar. posso falar? É, Hum, que eu marcava a questão ou como fácil, médio, difícil, se eu não conseguir responder. E teve a prova muito antes com esse sistema, porque eu deixava, sei lá, 10, 15 questões que eu tinha dificuldade para depois. Daí eu terminava a prova 1 hora e meia antes, dava para as questões de acordo com a dificuldade. Será as fáceis primeiro, depois as médias, depois as difíceis. Assim eu estou otimizando meu tempo para marcar as questões, porque tudo vale o mesmo ponto, né? uhum. Principalmente, isso é principalmente relevante para o Enem, por exemplo, que as questões fáceis valem muito mais do que as questões difíceis. E essa foi a estratégia. Poupou muito tempo e poupa bastante, faz com que os acertos sejam muito mais eficientes. Daí, respondendo da rotina de estudos. Minha rotina, no primeiro ano, de novo, divergia bastante do segundo. No primeiro ano, eu chegava em casa, estudava até dormir, quase não dormia direito. De novo, cheguei muito cansado nas provas. E para o segundo ano, eu tentei implementar mais quebras de rotina, assim, para auxiliar na saúde mental, né? Então, por exemplo, eu comecei a fazer academia, eu comecei a sair mais com os amigos, lógico que, tipo, não todo final de semana, não todo sábado, mas uma vez por mês, até comecei a namorar, e para os estudos, eu tinha uma meta mais de horas estudadas para certas matérias do que, tipo, essa bitola de estar estudando toda hora. Então, de novo, voltando para as minhas dificuldades, eu estabelecia metas de horas. Eu não tinha, tipo, que um horário muito fixo de 7h30 da noite eu vou estar fazendo tal matéria. Não, eu tinha na minha cabeça, tá, para história brasileira eu vou gastar X horas essa semana. E para as outras eu também vou gastar isso. E enquanto eu não tivesse cumprido essa meta de horas estudadas para cada uma das matérias que eu tinha dificuldade, eu não me deixava ter outros prazeres, né, que eu acabei de falar. E acho que isso foi muito mais light para mim. Sim, Não me deixou tão saturado para as provas. sim. E você, que horas você acordava? Que horas você dormia? Que horas você acordava? Eu acordava umas 6 da manhã, eu acho. Tomava café em 30 minutos, pegava a bike e ia pro cursinho. E daí eu dormia por volta de umas 10h30, 11 horas da noite. Então, por volta de 7 horas de sono por dia. Beleza, beleza. E aí você voltava do cursinho que horas também? Acho que você não chegou a comentar. Eu gostava mais de estudar em casa. Então, assim que acabavam as aulas, eu já voltava para casa, me dava um tempinho de descanso, sei lá, uns 15 a 30 minutos, e daí já começava os estudos. Isso era o quê? 1 hora da tarde? Que horas acabava? Então, no poliedro muda bastante, né? Tem 2 dias que acabam é, meio-dia e 50, 2 dias que acabam às 4 e 2 dias que acabam às 6. Sei, sei, tô ligado. E no caso, como é que era a revisão para você? Você fazia flashcard, você já disse, mas, por exemplo, eu quero revisar uma matéria, como é que você organizava para as revisões? Como é que você fazia elas, né? Como é que você sabia o que você tinha que revisar? Como que você efetuava essa revisão realmente na prática? Tá, então as revisões, de novo, pelo Anki, são semanais, né? Então você dilui sua revisão para não colocar tudo atolado no final do ano. Mas para isso eu também tinha um caderno de segurança. Então, nesse caderno, que na verdade era um note no meu celular,
eu anotava todas as matérias que eu pensava que não tinha 100% de confiança. Eu podia estar em qualquer lugar, eu podia estar andando de bike, podia estar falando com alguém. Eu lembrava, nossa, não esqueci de revisar, não sei, organelas da célula. Daí eu pegava, abria o note, escrevia organelas da célula e colocava dificuldade média, dificuldade alta. E eu colocava em formato de checklist. E todo o tempo livre que eu tinha, por exemplo, em domingos, eu usava para fazer checks nessas revisões. Claro que não dava para terminar tudo, porque tinha muito mais coisa para revisar do que tempo para revisar essas matérias. Só que eu procurava fazer meu máximo e eu deixava, mesmo que eu tinha um check, lá no Notes. Então, chegando lá no final do ano, eu relia tudo que eu já tinha dado check, tudo que eu não tinha dado check, e priorizar por grau de dificuldade. Então, que eu tinha mais dificuldade, porque eu tinha menos. E mantendo os itens dessa lista, mesmo os que tinham check, eu relembrava do que eu tinha dificuldade durante o ano e podia refletir de novo se essa dificuldade se mantinha ou se eu conseguia saná-la. Sim, sim. Pô, engraçado que eu fazia uma coisa muito parecida aqui, só que eu falava que era a lista de revisão, que eu abria um bloco de notas no meu celular e eu escrevia exatamente as matérias que eu não estava tão seguro, as matérias que eu tinha errado nos simulados, as matérias que eu tinha dificuldade e tal. Eu anotava para quando eu tivesse o tempo, né, o tempo para revisão, né, chegasse ali no momento da revisão, eu me orientasse a revisão por elas, sabe? Então, flashcard e também questão, né, você fazia também para revisão, não era? Sim, mas as questões eram mais para revisão semanal e as provas antigas para ter uma revisão geral de tudo, de como que cai as proporções, tempo de prova e tudo mais. Sim, sim. Inclusive, um ponto muito interessante dessa plataforma, da plataforma Repertório Enem, é que tem a possibilidade de você utilizar um filtro de questão para você direcionar as suas revisões. Então, por exemplo, você está com dificuldade ali, está com uma insegurança, né? Como o Arthur falou, está com uma insegurança ali em, por exemplo, organelas celulares, né? Você pode colocar no filtro de questão esse tópico específico para só aparecer questões desse tipo. Você pode escolher, por exemplo, eu quero que apareça só questões da FUVEST, da Unicamp, da Unesp e tal. Você pode direcionar para as bancas realmente que você vai fazer ali. Então, isso é algo muito interessante que ajuda bastante. Também, conforme você vai errando na plataforma, também tem uma aba que é de estatísticas, e aí aparecem os seus principais erros. Então, cara, se você está errando muito, por exemplo, física elétrica, ali a parte de eletrostática, vai aparecer ali para você um alerta de que você não está tão bem em eletrostática e que seria bom você revisar. Então, isso acaba que também ajuda ali no processo de revisão dessa plataforma aí da Repertório Enem. E eu queria saber também, no caso de você, para a segunda fase, cara. Segunda fase, a gente sabe que preparo é diferenciado, que é difícil. Como é que foi para se preparar para passar na Unicamp e na FUVEST? Se quiser, pode focar mais na Unicamp, né? Unesp também, que você passou em primeiro lugar. Mas porque o pessoal tem muita dificuldade na segunda fase da Unicamp. Como é que foi isso? Tá. Para a Unicamp, eu até lá, eu acho que tempo de você, se você não leu nenhuma obra obrigatória, nenhuma dessas obras, não, é muito em cima da hora para fazer isso. Então, eu tentei de ao longo do ano, assistir aulas das obras obrigatórias ao longo do ano e daí questões em si, de novo, o que eu disse, eu fiz muito simulado durante a semana, as 2 semanas da fase. Foquei principalmente em redação, que redação na Unicamp vale muito, muito, é tipo 20% da nota final. E tem um estilo muito particular que não cai em outras bancas, por exemplo, escrever uma capa, escrever um blog. Então, muito nisso, com correções diárias dessas redações, para melhorar de dia em dia. E só muito simulado, corridas esperadas, porque a Unicamp é uma das poucas bancas que disponibiliza tudo isso, como o que é do aluno na resposta, quantos pontos são dados respostas, uma resposta real, uma resposta que não que pegou poucos pontos. Inclusive, isso é muito bom para praticar para a segunda fase da FUVEST, porque as perguntas de português, por exemplo, são similares. Para a Unesp, eu não estudei muito para a segunda fase, para ser sincero. Eu fui mais relaxado, porque a segunda fase da Unesp ainda está como se fosse uma primeira fase com 2/3 da quantidade de questões e uma redação. E já que a redação é do padrão do Unesp, eu já estava acostumado com fazer esse padrão, por conta das outras provas que eu havia feito, Santa Casa, Einstein, e para mim foi só uma primeira fase de novo com uma redação. Então, acho que, inclusive, não ter estudado tanto talvez tenha me beneficiado, porque eu estava mais relaxado para a prova
já que meu foco estava em estudar para outras segundas fases. Sim, sim, certo. Então você foi mais tranquilo e o resultado veio, né? Primeiro lugar na Unesp. Como é que foi quando você recebeu esses resultados? Tá, eu acho que eu fiquei mais eufórico com o resultado da Unicamp. E eu vou explicar por quê. Tinha saído o FAMER no dia 25, e até então eu não tinha recebido mais nenhum resultado de nenhuma pública. E eu sabia que eu tinha de mal na FAMER, porque eu não consegui terminar a prova. Eu, mano, é muito corrida. Tem 20 questões dissertativas e uma redação em 4 horas. Eu sabia que eu tinha ido mal, mas saiu a lista e eu fui realmente muito mal. Eu não tinha passado, estava longe de ser chamado, mesmo nas listas subsequentes. Eu falei, meu, acabou, é isso, não vou passar em nada, estou entregue para a vida. E daí, isso foi dia 25. Daí a Unicamp, com a briga dela com a FUVEST, de quem que vai ser o primeiro, decidiu lançar a lista, acho que foi no dia 27 ou 26. Daí, quando a lista da Unicamp saiu, eu falei, não, Unicamp também não foi tão bem, porque não estava certo em certas perguntas aí. Daí saiu e eu fiquei, como assim? Então eu fui de nada, de nenhuma pública, para a Unicamp e esse estouro, esse pulo foi inesperado. Eu chorei, desabei, enfim. Daí para a FUVEST, eu já tinha a minha. Unicamp era a minha terceira opção, né? Eu ensino só Unifesp e FUVEST, já que eu queria ficar aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. É, Daí, quando saiu a FUVEST, eu, de novo, lógico, fiquei muito feliz, porque era a minha primeira opção, mas o pulo foi menor. Eu fui de uma faculdade que eu já queria muito, para uma faculdade que eu queria mais. Então, eu não fiquei tão eufórico assim. Mas, pô, fiquei muito feliz. E daí, quando saiu a Unesp, que foram alguns dias depois, eu fiquei surpreso, porque eu já tinha passado na minha primeira opção, então tanto faz os outros resultados, mas quando saiu o resultado honesto que eu vi lá, pô, primeira classe, primeiro lugar, eu fiquei, eu falei, não, mano, não é possível. Eu dei reload na página, dei bug no sistema, não sei, dei reload de novo lá, primeiro lugar, não, tá errado. Mas demorou um pouco a ficha para cair, foi mais surpresa do que euforia. Sim, sim, sim. Caraca, muito maneiro, né? Esse momento de aprovação é muito bom mesmo. Em relação a. Eu queria saber também da URGS, né? Você passou na UFRGS, URGS. Sim. Ela. Como é que foi fazer o vestibular Federal do Rio Grande do Sul? É diferente lá, né? Estranho, estranho. Eu tinha planejado de estudar um pouquinho para URGS, só que eu acabei adiando a revisão por colocar outras coisas como de maior prioridade. E daí eu acabei indo, eu queria ter pelo menos visto a análise das obras obrigatórias, que eles também têm uma lista de, sei lá, 120 obras obrigatórias, que é um absurdo. Não, na real que umas 15, mas é muita obra. E daí eu cheguei lá, eu fiz o primeiro dia, e muito diferente, porque eles cobram uns negócios que a gente não aprende. Sei lá, a gramática deles é diferente, o jeito que eles cobram inglês é diferente, então, totalmente diferente. Então, eu saí do primeiro dia, que acho que cobravam as obras obrigatórias, e eu saí, ah, tudo bem, eu vim aqui para Porto Alegre, vou curtir a vida, sair para uns barzinhos aí, já que eu aproveitar que eu tô aqui, liguei para vou fazer o segundo dia da URGS, porque não vai dar. Aí ela falou, não, filho, eu paguei, você vai agora, não quero nem saber, tipo, pelo menos vai o mínimo. Daí eu falei, beleza, vou. Daí no próximo dia pro segundo, fui pra tranquila, fiz a prova como se fosse mais semelhante, né? Porque os conteúdos de ciência são mais parecidos. Deu o tempo mínimo, quis nem saber. Tchau. Daí, eu não esperava nada, eu esperava que. Não, eu ia ser minha pior, mas não sei, os astros se alinharam e eu tô na faculdade com uma nota. Caraca, cara, que isso, muito doido. Mas aí deu no final, né? Você passou na primeira lista ou foi lista de espera? Eu passei na primeira lista em 25º. Eita, caraca, coisa boa, hein? Que isso, na URGS. Ótimo, muita gente ali do Sul quer. E, cara, queria que você falasse quais foram os fatores que durante a preparação você acredita que foram os principais para que você conseguisse esse resultado. Tenta falar aí, tipo assim, o que você acha os três mais importantes. Os três mais importantes. Tá. Eu acho que o primeiro deles é.
ter maturidade para você saber o que fazer com o tempo. Eu acho muito comum que acham que matéria e por isso fazem várias horas de estudo, e sendo que ele é muito bom, só que ele se coloca para baixo. Então, esse tempo que você gastou fazendo, sei lá, 2 horas de uma lista, podia ser melhor gasto fazendo, e pegar assim, você acertou tudo, seria melhor gasto com 2 horas de uma lista de história que você acertar 20% das questões. Então, isso é comum dos dois extremos. Você achar que sabe muito pouco, você na verdade sabe mais, e você achar que sabe muito. Então, porque afinal é uma corrida. Eu acho que não tem, quer dizer, se tiver, mas eu acho que são raros as pessoas que entram no cursinho e falam, não, eu quero entrar daqui 5 anos. Acho que a galera entra e fala, não, eu quero entrar esse ano. Então, esse ano, um tempo limitado de estudo, além das aulas, né? Então, ter essa maturidade para ter o maior retorno. Outro fator importante, eu acho que foi a constância de estudos. Então, não adianta muito a galera, por exemplo, que fala, não, essa semana eu vou mudar minha vida, daí você estuda muito por uma semana, tipo, sei lá, uma quantidade absurda de horas, daí você chega no final dessa semana completamente fatigado e por conta disso você entra na próxima semana com 0% de rendimento. Acho que o mais importante é conseguir manter um nível elevado, mas não para se sobrecarregar. Então, estudar o máximo dentro do seu limite para que você consiga se manter constante por um prolongado período de tempo. De novo, vestibular é uma maratona, não é uma corrida. Então, se você conseguir um nível que maximize o seu estudo durante o ano todo e não durante a semana, eu acho que isso é muito positivo. E isso também se aplica para revisões, por exemplo. Tem muita gente que deixa a revisão por último, mas se você revisar toda semana um pouco, você vai ser constante com isso, você vai chegar lá no final do ano com os conteúdos muito mais consolidados. E acho que o último fator seria conseguir ter um equilíbrio. Acho que isso mescla um pouco com o último, né? Mas eu acho comum também pessoas que bitolam demais e acabam prejudicando a saúde mental por conta disso. Acho que isso foi um problema para mim no meu primeiro ano. Eu, tipo, cheguei em um estado muito ruim de saúde mental e isso prejudica no longo prazo essa eficiência. Para maximizar a eficiência do ano todo, acho que vale a pena você, mesmo que seja pouco, você se dá umas brechas para poder relaxar com os amigos, cuidar do corpo, tudo mais. E assim você consegue se manter em um estado de saúde bom, tanto para os estudos como para as provas. Show, show. Acho que tudo isso que você falou realmente é muito importante ali para realmente você ter uma preparação de alto rendimento, como a que você teve. Primeiro da Unesp, quarto da Unicamp, foi ali o URGS também, o VEST, né? Foi qual? 13º da USP Pinheiros. Então, realmente, isso tudo que ele falou é realmente muito importante. Espero que o pessoal tire muitas coisas boas daí. Queria que você deixasse um recado final para quem for fazer aí a Unesp, quem for fazer a Unicamp, a FUVEST, até o Enem. Qual o recado que você daria ali para uma pessoa que vai ali para mais um ano de preparação, que está no primeiro ano de preparação? Qual o recado que você daria ali para os vestibulandos? Eu acho que você estar aberto a métodos de estudo agora no começo do ano, para que você aprimore eles ao longo do ano e para que esses sejam mais eficientes possíveis no final do ano. Por exemplo, é muito comum que você ouça só esse método funciona, só esse método funciona. E, por exemplo, o Rafael estudou majoritariamente por provas antigas. Eu estudei mais por teoria, apesar de mesclar bastante com os exercícios. Mas a pessoa que não está aberta a esses outros métodos de estudo, talvez se prejudique, porque um método que funciona muito bem para alguém, talvez não funcione tanto para o outro. Então, se você tiver esses primeiros, sei lá, 2, 3 meses para experimentar o que melhor funciona para você e para você aprimorar isso ao longo do ano, você só vai sair ganhando. Show, show. Achei ótimo isso, muito importante, né? Cada ser humano ele é único, cada cérebro é único, cada um tem sua forma de aprender, depende também do nível que a pessoa tá e tal, mas tem gente que vai render mais de uma forma, tem gente que vai render mais de outra, né? Então foram ali estratégias bem diferentes. Aqui o Arthur adotou e aqui o Rafael, que eu fiz a entrevista também, tá aqui no canal, que foi em primeiro lugar em medicina na USP, adotou.
né? Mesmo assim, ambos conseguiram resultados fantásticos e hoje os dois estão na mesma turma aí de Medicina USP Pinheiros, beleza? Então, é isso. Muito obrigado pela presença, Arthur. Repertório Enem, link aqui na descrição, plataforma completíssima por um preço muito bom, menos de R$ 25 por mês, ali com redação, banco de questão, tudo completo para ajudar ao máximo ali na preparação. Então, é isso. Comenta aí embaixo alguma dúvida que você tiver e tal, que eu tento responder, que eu tento ajudar. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir também o Arthur lá nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram lá, Arthur? Ayoshida.med. A de Arthur, Yoshida.med. Então, ayoshida.med. Beleza, galera? Então, pode seguir lá, que tem muita dica boa que ele tá dando. Tá começando aí, tá dando várias dicas ali para prova da Unesp, da Unicamp, da FUVEST. Então, se você for prestar alguma dessas provas, ou mesmo o Enem, segue lá, que é conteúdo de qualidade. E o meu também, @marcos.vaz, estou sempre postando para ajudar a galera ali relacionada ao Enem. Show? Então, é isso. Muito obrigado pela presença, Arthur. Muito produtiva aí esse vídeo. E tamo junto, galera. Até a próxima. Eu que agradeço.